Prepare-se para uma nova aventura. Você sabia que as formigas são capazes de construir cidades subterrâneas, cultivar seus próprios alimentos e até criar estratégias para superar obstáculos? Sim, estamos falando das mesmas formigas que você provavelmente já viu carregando folhas em longas filas. Mas não se engane pelo tamanho delas. Essas pequenas criaturas escondem habilidades tão incríveis que desafiam nossa compreensão. E aqui vai uma pergunta para você. O que aconteceria se pudéssemos aprender com a inteligência delas? No vídeo de hoje, você vai descobrir como as formigas, através do trabalho em equipe e de uma organização impecável, realizam feitos que nem mesmo alguns dos animais mais inteligentes do mundo conseguiriam fazer. Fique comigo até o final porque, acredite, o que você vai ver hoje vai mudar para sempre a forma como você enxerga esses pequenos seres. Quando pensamos em inteligência, geralmente associamos isso a animais grandes ou com cérebros altamente desenvolvidos, como humanos, golfinhos ou chimpanzés. Mas, surpreendentemente, algumas das mentes mais brilhantes da natureza estão no corpo de insetos. Isso mesmo, as formigas. Apesar de seu tamanho minúsculo e cérebros que são uma fração de grama, elas demonstram comportamentos coletivos que rivalizam com as ações de sociedades humanas, desde a organização perfeita de suas colônias até a criação de soluções inovadoras para problemas complexos. As formigas são verdadeiras mestres da sobrevivência. O mais impressionante é que elas conseguem tudo isso sem um líder ou uma figura central de comando. Suas ações são coordenadas de forma descentralizada, o que torna sua inteligência ainda mais fascinante. Cada formiga, por menor que seja, tem um papel importante na colônia. E juntas, elas alcançam um nível de eficiência que muitos humanos invejariam. Prepare-se para conhecer as espécies mais inteligentes e os comportamentos mais curiosos do mundo das formigas. Vamos começar falando das incríveis habilidades de construção das formigas saúvas, Ata, e das formigas cortadeiras, Acromyrmex. Essas espécies são verdadeiras engenheiras da natureza, criando colônias subterrâneas que impressionam até os cientistas mais experientes. Essas megacidades podem se estender por dezenas de metros e são compostas por redes intrincadas de túneis e câmaras. Essas câmaras subterrâneas têm funções específicas, como armazenamento de alimentos, cuidado com as larvas e cultivo de fungos. Isso mesmo, essas formigas são agricultoras. Elas cortam folhas e as utilizam para cultivar fungos, que servem como sua principal fonte de alimento. Mas o mais incrível é a organização disso tudo. Nada é feito ao acaso. Cada formiga tem um papel na colônia, desde as coletoras, que buscam as folhas, até as jardineiras, que cuidam do fungo.
Agora, imagine o nível de planejamento necessário para construir túneis que não desmoronam, criar sistemas de ventilação que regulam a temperatura e garantir que cada setor da colônia funcione perfeitamente. Esse tipo de inteligência coletiva é tão avançado que inspira estudos em engenharia e arquitetura. Cientistas já utilizaram gesso para preencher túneis de colônias abandonadas, criando moldes 3D para estudar essas estruturas complexas. E o que descobriram deixou todo mundo de boca aberta. Agora, imagine uma situação. Um grupo de formigas precisa atravessar um obstáculo, como um buraco ou um rio. Em vez de desistirem, elas simplesmente resolvem o problema da forma mais brilhante possível, transformando seus próprios corpos em uma ponte viva. Esse comportamento é observado principalmente nas formigas tecelãs, ou ecofila, conhecidas por sua impressionante capacidade de cooperação. Funciona assim. Quando uma formiga encontra o obstáculo, ela se conecta a outra formiga, e assim por diante, até que toda a colônia consiga atravessar. Essa ponte viva é incrivelmente forte e flexível, ajustando-se em tempo real conforme o peso das formigas que passam por ela. É como se elas fossem engenheiras vivas, projetando uma solução para superar qualquer barreira. O mais interessante é que isso não acontece por acaso. As formigas tecelãs têm uma comunicação impecável e conseguem analisar rapidamente a situação para tomar decisões em grupo. Essa habilidade de trabalhar em equipe é um exemplo perfeito de inteligência coletiva, algo que cientistas tentam replicar em robótica e inteligência artificial. Quem diria que insetos tão pequenos poderiam ser tão inspiradores? Você já se perguntou como as formigas conseguem se organizar tão bem, mesmo sem falar ou enxergar direito? A resposta está na comunicação química, um dos sistemas mais avançados do reino animal. As formigas usam feromônios, sinais químicos, para trocar informações entre si. É como se elas tivessem uma internet invisível, conectando toda a colônia. Quando uma formiga encontra comida, por exemplo, ela libera um feromônio no caminho de volta para o ninho, marcando a trilha para que outras formigas possam seguir. Quanto mais formigas passam por esse caminho, mais forte o cheiro do feromônio, criando uma rota eficiente para o alimento. Mas não é só isso. As formigas também usam feromônios para alertar sobre perigos, convocar reforços e até coordenar ataques em grupo. Esse sistema é tão eficiente que cientistas estão estudando formas de aplicar o conceito em redes de computadores e logística de transporte. É ou não é fascinante? Esses pequenos seres, sem sequer perceberem, estão influenciando avanços tecnológicos que podem mudar o futuro. Agora, se você acha que as formigas já são impressionantes, prepare-se para mais uma curiosidade incrível. Algumas espécies de formigas, como as formigas pastoras, são especialistas em criar outros insetos. Elas mantêm pulgões, pequenos insetos que se alimentam da seiva das plantas, como se fossem gado. E o motivo disso é ainda mais curioso. Os pulgões produzem uma substância doce chamada melada, que é uma iguaria para as formigas. Em troca, as formigas protegem os pulgões de predadores e até os transportam para plantas mais nutritivas quando necessário. Esse tipo de relação simbiótica é tão avançado que muitos especialistas a comparam com a domesticação de animais pelos seres humanos.
E sabe o que é ainda mais interessante? Algumas formigas chegam a ordenhar os pulgões, estimulando-os a liberar a melada tocando-os com suas antenas. Essa interação mostra que, mesmo em um nível tão pequeno, a inteligência e a capacidade de adaptação das formigas são simplesmente extraordinárias. As formigas são uma prova viva de que inteligência não tem nada a ver com tamanho. Desde a construção de cidades subterrâneas até a criação de estratégias inovadoras para superar obstáculos, essas pequenas criaturas mostram o poder da organização e da cooperação. Elas são arquitetas, engenheiras, fazendeiras e até comunicadoras de alta performance. Para encerrar, aqui vai uma curiosidade final. Você sabia que algumas formigas podem escravizar outras espécies? É isso mesmo. Existem formigas que invadem colônias vizinhas, roubam larvas e as criam como suas próprias trabalhadoras. É um comportamento impressionante e um pouco assustador que mostra como o mundo das formigas é repleto de surpresas. Se você chegou até aqui, parabéns! Agora você conhece algumas das habilidades mais surpreendentes das formigas e espero que tenha aprendido a admirá-las tanto quanto eu. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Alertamente para continuar explorando curiosidades incríveis como esta. Muito obrigado por assistir e até a próxima!